Olá pessoal, como já se era de esperar, a parte 1 do nosso vídeo de Clodovil foi censurado e classificado como inapropriado. Afinal, um vídeo que fala de uma teoria que mostra a luta de um homem sozinho contra o sistema que defendia a família e os bons costumes. Realmente eu concordo que nos dias de hoje é um conteúdo muito ofensivo e inapropriado. Conteúdo bom para um canal é promover a prostituição, prometendo divulgar uma inscrita se ela dormir com um cara. Conteúdo bom é defender o aborto e dizer que é a mesma coisa de uma punheta. Outro conteúdo muito legal que tá na moda é ofender os evangélicos e católicos. Isso sim é um conteúdo muito apropriado e recomendado a todos. É esse tipo de coisa que faz a gente ter a certeza que está dando murro em ponta de faca. Mesmo assim eu estou de novo contrariando tudo e a todos, trazendo o vídeo de volta com algumas pequenas mudanças, nada muito significativo. Então meu amigo, para que você não se confunda, o vídeo que você vai ver agora é a parte 1 que você viu semana passada junto com a parte 2, nova, inédita, que sairia hoje. Eu preferi juntar as duas porque não teria sentido colocar a parte 2 sem a parte 1 estando online. Então para você que já assistiu a parte 1 desse vídeo, adiante o vídeo até 30:43. Já para quem não assistiu ainda, basta continuar vendo o vídeo normalmente. Eu aconselho a todos que gostarem desse vídeo que o baixem o mais rápido possível. Eu espero que nós não tenhamos problemas, mas se houver eu não postarei novamente. E só para deixar bem claro, as informações que você vai ver agora são apenas teorias e uma junção de fatos e opiniões que não tem qualquer intenção ou pretensão de provar alguma coisa. Esse vídeo é apenas uma teoria da conspiração e mais nada além disso. Olá, eu sou o Davi e estamos começando mais um dos nossos encontros semanais, trazendo um dos quadros do nosso canal mais querido pela família encarando, a realidade por trás do mito, que traz essa semana nada mais nada menos que uma das figuras mais polêmicas do nosso país, que foi uma verdadeira pedra no sapato daqueles que trabalham a favor da nova ordem mundial, o grande guerreiro Clodovil. Me atrevo até dizer que se tivéssemos 10 Clodovils em Brasília, o país se tornaria um país bem melhor e diferente do atual, e até o final desse vídeo você vai concordar comigo. Principalmente porque cada um dos projetos de Clodovil em sua curta carreira como deputado ia contra o maldito sistema que vem sendo implantado através das décadas, a nova ordem mundial. Essa ordem está nos levando a situações em sociedade cada vez mais absurdas. Eu tenho certeza que se o processo que abriram contra ele para anular o seu mandato tivesse tido um resultado diferente, no qual tivessem conseguido ilegitimar o seu mandato, e com isso ele tivesse sido afastado, com certeza teríamos hoje Clodovil entre nós. Mas a turma que age nas sombras não brinca em serviço. Se não dá nas formas legais, ele age de forma covarde. Então, sem mais delongas, pegue seu prato de arroz com molho de carne e batata cozida. E vamos iniciar o nosso quadro. A realidade por trás do mito. Clodovil. É preciso entendermos quem de fato era o cara chamado Clodovil. Admirado pela maioria dos brasileiros, Clodovil Hernandes, nascido em 17 de junho de 1937, ele vinha a cada dia conquistando o respeito de mais e mais pessoas, acabando de vez com a mentira usada pelo partido LGBT unido com a mídia, que o Brasil é um país homofóbico. O Brasil não é homofóbico nem nunca foi. Ninguém odeia gay. Homofobia significa pânico, pavor, ódio por gays, o que não existe no Brasil. Clodovil era praticamente essa verdade em carne e osso. Pois como pode um país homofóbico escolher um gay com quase 500 mil votos para representá-los? Clodovil, antes de se tornar político, foi apresentador e passou por todas as emissoras do país. Ele nunca deixou de dizer o que pensava na cara de quem quer que fosse, mesmo que esse cara fosse seu chefe. Foi isso que fez ele perder o emprego, embora seus programas dessem boa audiência. Clodovil foi filho adotivo de um casal de imigrantes espanhol. Seu pai era o comerciante Hernandes e sua esposa Isabel Sanches Hernandes. Clodovil nunca conheceu seus pais biológicos e nem queria conhecer. Seu primeiro contato com o mundo gay foi através do seu próprio pai, que morreu sem saber que seu filho o havia flagrado com 13 anos, tendo relações extraconjugais com o seu tio. Isso influenciou drasticamente na escolha sexual de Clodovil, segundo ele mesmo. Apesar de não terem uma boa condição financeira, a família de Clodovil fez questão que ele tivesse uma educação de ponta e o matricularam em um colégio interno católico, onde infelizmente havia um padre afrescalhado que o molestou sexualmente. Mesmo assim, Clodovil não se revoltou com a religião, nem culpava o padre por sua escolha para o homossexualismo. Na verdade, acredito eu que Clodovil tomou gosto a partir daí. Somando isso ao flagra com o pai, ele desembestou pro lado gay. Vale também dizer aqui que isso não diminui como pessoa. Ao contrário, tem muitos héteros que queriam ter pelo menos 1% do caráter de Clodovil. Só esse pequeno trecho da história de Clodovil mostra como ele era uma pessoa forte, que nunca culpava os outros pela decisão que tomava na vida. Em 1948 ou 1949, mais ou menos por aí, quando Clodovil tinha apenas 11 anos, uma tia fofoqueira contou a ele que ele era adotado. E isso não diminuiu seu amor pelos pais, e nem o tornou um revoltado social.
Muito pelo contrário, isso só fez aumentar a admiração pelos seus pais, especialmente por sua mãe, a quem dizia ele que era a única mulher que realmente o amou. Eu vou resumir um pouco a história desse grande ser humano, senão esse vídeo vai ter mais de 2 horas. Clodovil se tornou um dos maiores estilistas do Brasil, ganhando prêmios importantes na área. Isso abriu o caminho para a mídia, onde ele participou e apresentou vários programas durante várias décadas de sua vida. Mas infelizmente para Clodovil, aquele era um mundo diferente do que ele imaginava, um mundo de hipocrisia e mentira. E com sua personalidade forte, de firme caráter, ele acabou não se dobrando à elite maldita. Teve sérios problemas por causa disso. Clodovil era constantemente processado, o que o fez perder muito dinheiro e acabar ficando em uma situação difícil, apesar da enorme quantia de dinheiro que ele ganhou. Em uma dessas situações difíceis, ele recebeu uma cesta de rosas do apresentador Faustão. Entre as rosas, muitas notas de R$100, que somaram um total de R$40 mil, e um bilhete no meio dizendo: "Não é doação, é um presente para um amigo". Logo, o fim de Clodovil seria traçado assim que ele entrasse para a carreira política, especialmente quando a agenda global avançava aqui no Brasil. Os movimentos LGBT começaram a atacar a sociedade com força total. À primeira vista, os ativistas gay logo tentaram usar Clodovil como uma das ferramentas para esse fim, mas ele surpreendeu a todos ao vivo, como você vai ver aqui comigo, onde todos no evento estavam apoiando sua candidatura, e pediu para que ele desse um viva à causa. Preste bem atenção no fora que Clodovil deu neles. Eu daria um viva à vida, que seria muito melhor do que viva a qualquer causa. Clodovil se tornou sozinho, a voz do cidadão que preserva a moral e os bons costumes, falando exatamente o que você queria dizer se tivesse a oportunidade e tivesse o preparo dele. Agora com um detalhe. Se fosse você ou eu que dissesse isso em público, correríamos o risco de ser taxados como homofóbicos e, como consequência, ser processado. Mas Clodovil era gay. Como iriam fazer isso com ele? Veja o que Clodovil achava disso e como arrancou aplausos daqueles que, com suas atitudes, demonstram ser os maiores apoiadores dessas ideias. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou, eu transformei a minha vida. Como você viu, se Clodovil conseguiu arrancar aplausos dos mais radicais a essa questão, o que ele conseguiria se seus argumentos começassem a atingir em escala de mídia aberta a população brasileira? Com esse raciocínio, podemos entender como Clodovil se tornou sozinho a maior ameaça para o andamento da agenda global na época. E os motivos para nos fazer crer nisso são muitos. Primeiro, como você já sabe, existe desde que o Brasil foi criado uma força muito grande por parte da elite, para fazer você brasileiro ter vergonha da sua nação e achar países de primeiro mundo como os Estados Unidos, por exemplo, que sem dúvida é um bom país e não tem culpa de ser usado pelos senhores do mundo. Porque isso não é uma coisa de uma nação ou outra, mas sim é um movimento global. Os Estados Unidos é apenas a sede, mas vem sendo tão prejudicado como nós. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Entenda de momento que já enfiaram em sua cabeça que você deve se americanizar, achar seu país um lixo e sentir vergonha de ser brasileiro. Aos 11 anos a minha tia me disse que eu era adotivo e os meus pais morreram sem saber, que é o que me interessa realmente. Porque eu aprendi com eles e com essa atitude a não cuspir no prato que se come. Coisa muito usual no Brasil, porque as pessoas têm vergonha de serem brasileiras. Essa honra de cantar em hino nacional e tudo isso, esse orgulho, nada mais é de uma conversa mole, porque se a gente gostasse realmente do país, todos nós agiríamos em benefício do próprio país, que nós não somos nada sozinhos. Segundo motivo para quererem a morte de Clodovil, ele falava da mídia o que realmente ela é, e com um detalhe: quando um João Ninguém como eu fala da mídia sem nunca ter trabalhado em uma, conhecendo a televisão apenas do aparelho velho que tem em casa, eu consigo despertar algumas pessoas que estão atrás do conhecimento e que analisam as informações que estão sendo dadas e não quem está falando. Mas logo vem aqueles que fazem ao contrário, que costumam dizer a famosa frase: "Esse bosta sabe lá de nada", e aí continuam levando suas vidas como bons intelejumentos que são. Mas quando um cara que está na mídia desde seus primórdios, que passou por todas as redes de TV brasileira, foi apresentador, desenhava inclusive as roupas que os artistas usavam, fala uma verdade sobre a mídia dessas, na cara dura, aí, meu amigo, o efeito é outro. Porque eu sou uma pessoa que fez a vida famosa. Mas entre ser famoso e falado são duas coisas quase que parecidas. Qualquer bandido que mate muito sai da mídia hoje em dia, porque a mídia não sabe o que é fama e o que é prestígio. A mídia obedece o andamento de um mundo sem respeito, sem decência, sem caráter, sem nada. Como eu sou de outra época, eu aprendi em casa humildemente, com uma família muito pobre, a obedecer à família e saber a importância que a família tem na casa. Terceiro motivo para quererem a morte de Clodovil: ele era radicalmente contra tratarem a mulher como um lixo. Eu sei que alguns vão dizer: "Ah, Davi, mas agora você está exagerando, cara. A mídia vem lutando pelos direitos da mulher constantemente." E eu te digo, será mesmo que a mídia faz isso? Ou será que a mídia vem sublinamente trocando palavras e levando a mulher a se rebaixar ao nível do homem? Porque, para quem não sabe, nós homens é que costumamos ser devassos.
A mulher sempre foi o símbolo de pureza, o elo mais forte no casamento, exemplo de fidelidade moral e dedicação, mas através das décadas, com programas como esse lixo, foram enfiando na cabeça da mulher que para ela não ser submissa, que para ela ser uma mulher moderna, ela tem que se vulgarizar, sair seminua de casa, caindo de bêbada pelos cantos, se drogando e se prostituindo, entrando em campanha para andar com os seios de fora. Isso é o que a mídia vem incentivando. Ela apenas troca as palavras nas campanhas, para que você que está em casa não perceba. Mas quando você ouvir a partir de agora, eu não mereço ser estuprada, a campanha real é eu quero andar seminua por aí, eu quero me embebedar, quero transar e engravidar de quem eu quiser. E depois eu faço um aborto, já que não vou me lembrar com quem eu transei, nem mesmo quantos foram na mesma noite. Esse é o verdadeiro objetivo da mídia. Clodovil deixou isso muito claro aqui. Porque eu descobri mais tarde que a mulher é a representação máxima de Deus no mundo, porque ela simboliza a beleza. Não há como contrariar isso. Mesmo porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês, porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe. Então eu não sei porque esta luta para provar o quê, se nós somos filhos de heterossexuais. Eu não pedi para ser nada. Eu não permito esse assunto comigo, porque esse assunto nenhum ser humano tem o direito de falar comigo. E se puser o dedo no meu nariz, eu mordo o dedo. Todo mundo já sabe disso. Porque esse assunto eu estou guardando para Deus, porque Ele me explicará com certeza. Agora, como explicou para Leonardo da Vinci, para Garcia Lorca, para Gorivido, para Santos Dumont, para toda essa gente que, embora com uma preferência sexual, foram gênios no mundo, mas que não sabiam que isso acontecia. Agora, nós temos uma pretensa liberdade que nos permite falar diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. O quarto motivo que contribuiu para Clodovil ser eliminado é que ele defendia a religiosidade e não aprovava a causa gay. Ele tentava conscientizar os radicais do que realmente é importante e deveria ser a causa de luta de toda a população brasileira. Já ouvi, agradeço. Vocês me permitem falar para vocês? Vocês me permitem? Porque vejam bem, o que falta para nós brasileiros é exatamente uma atitude, porque a liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Vocês ouviram errado, porque vocês não estão acostumados a escutar. Ouvir, todo mundo ouve, ninguém é surdo. Escutar, a gente escuta com o coração e com o cérebro. Falta a nós batermos o pé pela cultura, pela educação, por outras coisas que são mais importantes que uma atitude de vida que não nos condena em nada. Nós prestamos contas só a Deus, a mais ninguém, isso é bobagem. Nós não temos que prestar contas a ninguém, não é? Bem, não adianta porque realmente não adianta, porque vocês sempre entenderão do jeito que convém a vocês. Continue assim. O quinto motivo para Clodovil ter que ser eliminado é que ele, no papel de famoso, não deixava espaço para que o público ficasse confuso sem saber a verdade, o que é regra entre os famosos. Quase 100% deles, ao levantarem um questionamento sobre algo polêmico, deixam sempre o telespectador com uma dúvida. Mas veja no vídeo a seguir que com Clodovil em ação isso não existia. Né? E eu me sinto muito bem. Agora me conta uma coisa, eu perguntei isso de Salvador, porque você foi violentado em Salvador, não foi? Não, isso é lenda. Mas foi você mesmo que me contou? Não, eu violentada? É. Imagina, Você é um não... equívoco aí na sua memória. Não, você me contou a história da universidade, dos alunos da universidade que violentaram você no pátio da universidade. Que isso? Que imaginação é essa? Eu nunca fui nem na universidade, tô pensando em fazer jornalismo agora. Oxe, homem. Não, você tá ficando maluca, menina. Não, tô doida. Será que eu? Não, senhora, você que me contou. Imagina, todo mundo sabe que eu tenho memória, eu respondi no 8800. Eu estou dizendo isso. Eu vou fazer agora a faculdade para jornalismo aqui em Santana. Nunca fui na universidade. Não, mas não foi assim. Naquela época, o que você me disse na época, eu não sei, você mudou a história de lá para cá. Veja bem. Não, você quer parar desse assunto? Eu corto. Deve estar tendo uma confusão de assuntos. Porque teve um boato na minha terra, quando eu era criança, que eu tinha sido estuprada. Não é esse mesmo assunto. E eu, quando estudei no Objetivo, era um alvoroço quando eu entrava na sala. Eu não sei qual é o assunto que você está querendo ir. Não. O que eu estava querendo ir é aquele que você me disse, né? E eu soube assim. Eu não posso, enfim. Eu acho o seguinte, mas por que eu estou perguntando isso? Era bom mesmo, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque todo mundo, todos nós temos da vida lembranças boas e lembranças amargas. Mas o que interessa é contar as coisas primeiro, as que não foram boas, para ver como a gente pode transformar a vida numa coisa boa e não ficar dependente daquilo que nos aconteceu por culpa de outros. Se amargando, né? Com coisas ruins. Porque eu não sou fiscal, não sou água sanitária para lavar o órgão sexual de ninguém, não sou nada, querida. Eu sou uma pessoa
que eu me dou bem com Deus e acho que você encontrou seu Deus de uma forma. Isso, então, isso mesmo. Isso que eu estou contando assim, ela estava foi levada pelos estudantes de medicina de Salvador e ela foi currada pelos estudantes dentro do pátio da universidade. Deus meu, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso na minha vida. Mas eu te perguntei isso. Será que não foi outra pessoa? Não, Mara Maravilha. Mara Maravilha, não, Você estava de vestido branco, de tudo. Querido meu. A partir de agora nós entraremos nos últimos 5 motivos que são os mais críticos e que levaram os senhores do mundo a decidirem que Clodovil deveria ser eliminado o mais rápido possível. Começando pelo 6º motivo, a vitória arrasadora de Clodovil nas urnas, que o tornou o primeiro homossexual assumido, eleito com quase 500 mil votos, a 3ª maior votação da história do Brasil. Isso obviamente abriu espaço para uma futura candidatura à Prefeitura de São Paulo, algo que a Coja Maligna jamais poderia aceitar. O 7º motivo para a morte de Clodovil é que ele não se juntou aos corruptos e começou realmente a se pôr contra o que estava errado. Ele deixou bem claro que não faria parte do sistema como todos os outros políticos que estão ali estão fazendo. Representam os interesses do partido, que atende diretamente ao interesse dos senhores do mundo através de suas indústrias privadas. Clodovil disse em alto e bom som que pertencia ao partido BR, ou seja, ao Brasil, para os brasileiros. Eu falo para vocês mesmos, que são meu povo, porque o meu partido, embora esteja no PR, e eu respeite muito, e goste muito deles porque eles me acolheram com muito afeto, o meu partido é o BR, eu sou Brasil em todos os sentidos. Tanto que agora, na minha cidade, eu sendo do PR e tendo muitas ressalvas com o PT, que eu já tive vários problemas, como se diz, amparei o candidato do PT porque me parecia o mais honesto. É isso que conta, é o que a pessoa é e não ao partido ao qual ela pertence. Só com essas palavras, meus caros e bons inscritos, Clodovil ameaçou todo o maldito sistema Illuminati implantado no Congresso, pois esses senadores são todos gado também. Apenas comem melhor e são mais bem tratados, mas todos não passam de gado de elite, manipulados pelos seus partidos, se pondo uns contra os outros como se fossem duas torcidas radicais de futebol que jamais admitem o talento do outro time. Com essa atitude que Clodovil teve de não olhar a bandeira do candidato que pertence ao PT, mas olhando e julgando pela proposta dele, o melhor para o povo brasileiro, isso poderia começar a despertar esse gado de elite que ali estava. O 8º motivo para a morte de Clodovil. Clodovil já havia descoberto a existência dos senhores do mundo e denunciava crimes da Coja Maligna contra a humanidade, o que levou à ira da imprensa, que queria destruí-la a todo custo e não fazia questão nenhuma de esconder. Em uma entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Clodovil deu a seguinte declaração. Você acha que não tinha nenhum judeu manipulando isso por debaixo do pano? Cara, querido, não seja bobo. A frase caiu como uma bomba entre a comunidade judaica. O TV Fama conversou com Osias, presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, que pretende processar Clodovil. Nós vamos fazer uma interpelação judicial para que o Clodovil confirme ou desminta ou se retrate das afirmações que são inaceitáveis. O maior crime de genocídio coletivo vem alguém no século XXI para dizer que teria sido uma manipulação judaica, como se quisesse auto-exterminar judeus. Mas os judeus não foram o único alvo de Clodovil na entrevista. Ele também questiona o atentado de 11 de setembro. Quando houve o incidente com as Torres Gêmeas, você sabia que lá não tinha americano nenhum e não tinha um judeu? Não, você está querendo dizer que aquilo lá foi armado? Evidente que foi pelos próprios americanos, seja idiota. Agora veja como a imprensa manipuladora ataca e começa a puxar processos antigos e mostrando o fato fora de contexto para deixar o público contra Clodovil. Não foram as únicas palavras de Clodovil que evidenciam todo o seu preconceito. A última vez que eu fui aos Estados Unidos, tinha um crioulo no sentido pejorativo mesmo. Idiota, cheio de complexo por culpa dele, que implicou comigo na passagem pela alfândega. O que Clodovil fez aqui não foi preconceito racial, mas sim foi não querer ficar por baixo de um americano. Nessa hora, se o cara fosse branco, seria chamado de branquelo safado, se tivesse o cabelo grande, de cabeludo safado, porque isso é um calor de uma discussão. E nessa hora, uma pessoa que está sendo preconceituosa e autoritária com você não vai chamar o cara de meu lindo. O problema é que esses caras estão acostumados com brasileiros a irem todos os dias para os Estados Unidos abaixando a cabeça. E meu amigo, que muito se abaixa, o cu aparece, fique sabendo disso. A América é um país de primeiro mundo, é lindo, mas não é o paraíso na Terra. Com Clodovil, o carinha ouviu poucas e boas, e ele disse a verdade que muitos poucos teriam a coragem de dizer. Eu falei, meu querido, eu não faço questão nenhuma de vir gastar aqui o meu dinheiro para sustentar gente como você. Clodovil não é primário, recém-eleito para deputado federal, ele ainda não tem imunidade. Se ele confirmar as declarações, ele será processado criminalmente por crime de racismo. O
crime de racismo é imprescritível e inafiançável no Brasil. Nesse finalzinho agora, veja a preocupação do jornalista para que se processem logo o Clodovil, antes que não possa mais ser feito depois que ele assumir e começar a ter a imunidade parlamentar. E o Clodovil vai tomar posse agora dia 1º de janeiro, então tem que agilizar tudo isso. E agora, você acha que isso é ser imparcial? Você acha que a mídia está realmente apenas para te informar ou fazer você pensar o que eles querem? Agora, se você acha que Clodovil se calou depois de tudo isso, veja aí a resposta. Toda vez que eu fui mandado embora da televisão, eu fui mandado embora porque eu era contra os empregados que vilipendiavam a emissora. Acabou que eu tive que sair da televisão também, porque a televisão que eu fazia era para a sala de visita das famílias, para os pais, para os filhos. E hoje em dia, a televisão que se faz é uma televisão que vai direto para o banheiro onde está a privada. Mulheres melão, mulheres melancia, sabe Deus que tipo de mulheres, uma avacalhação com a mulher, uma avacalhação com a família, uma coisa absurda. Eu acho que isto nós deveríamos fazer terminar, uma vez que nós convivêssemos bem e que todos se escutassem, que todos estivessem aqui. Como para bom entendedor, meia palavra basta. A mídia logo percebeu que Clodovil não ia demorar muito para começar a criar leis para mudar a putaria que rola na TV aberta. Desejo também do finado Enéas. Com isso, eles não pouparam ataques a Clodovil das formas mais imundas e descaradas possíveis. Veja como o apresentador faz uma grosseria e em seguida manipula o gado, que assiste tudo quase em um estado de hipnose. Vereador é cassado após chamar colega de Clodovil. Fecha aspas. Clô, como você se sente com o fato do seu nome ter virado, neste caso pelo menos, um sinônimo de ofensa, de agressão? Como é isso para você? Eu posso ser sincero? Absolutamente. Eu acho mais ofensa você me perguntar isso diante de todo mundo. Agora preste atenção como ele joga de forma arrogante e covarde a pergunta para cima do público, a fim de justificar sua falta de ética e ao mesmo tempo demonstra a confiança que tem que o gado não vai ficar contra ele. Infelizmente ele estava certo. As pessoas podem responder então. O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é uma ofensa? É um absurdo isso? Não é um absurdo. Não é um absurdo? Não. Quer dizer que o direito, esses aplausos todos estavam alicerçados nesse outro raciocínio. O público está em um estado tão hipnótico que responde como um zumbi sem saber o que estão dizendo. Clodovil, com a inteligência que tinha, logo parte para cima para questionar e iria fazer o povo perceber a resposta que deram. O que logicamente deixaria o apresentador em maus lençóis, que rapidamente remenda a situação, deixando claro o estado de alienação daquela plateia. O que é verdade? Eu vou explicar, que acho que eles não entenderam. Eu acho que vocês não entenderam. Uma pessoa, para ofender o outro, chamou a pessoa de Clodovil. Isso é um absurdo, como uma ofensa. E essa é a pergunta que eu fiz para vocês. Vocês acham isso certo? O bicho é muito cara de pau, galera. Sinceramente, eu sinto nojo desse tipo de pessoa. Não foi essa a pergunta que ele fez. A pergunta era se era ofensivo. A pergunta que ele fez a mando do programa. A Clodovil, um senhor de 70 anos e deputado federal no meio de milhões de telespectadores, feita pessoalmente, usarem o nome dele para xingarem outras pessoas. Não o fato em si, mas a pergunta que foi feita no meio de milhões de telespectadores. Era esse o questionamento. Clô, como você se sente com o fato do seu nome ter virado, neste caso pelo menos, um sinônimo de ofensa, de agressão? Como é isso para você? Eu posso ser sincero? Absolutamente. Eu acho mais ofensa você me perguntar isso diante de todo mundo. As pessoas podem responder então. O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é uma ofensa? É um absurdo isso? E agora ele distorce o fato, já sabendo que o povo está ali em um estado muito parecido com a de hipnose. Uma pessoa, para ofender o outro, chamou a pessoa de Clodovil. Isso é um absurdo, como uma ofensa. E essa é a pergunta que eu fiz para vocês. Vocês acham isso certo? Que eles não tinham entendido a pergunta, porque seria incoerente ao mesmo público que te aplaudiu dessa forma, agir dessa forma. Então, mas é a tal história. Isso graças também à imagem que está no palco, que deixa o cérebro das pessoas em um estado de sugestão. Aquele momento em que paramos para absorver a informação e não raciocinamos o que está sendo dito. Para saber mais sobre isso, assista o nosso vídeo do MK Ultra. O penúltimo motivo da eliminação de Clodovil, que agora no papel de deputado, cada palavra sua tinha o dobro de peso. E ele já deixava claro a existência dos senhores do mundo de maneira sutil, fazendo as pessoas pensarem sobre certas coisas absurdas em nosso país. Escute bem esse trecho. Porque um dia um homem de uma religião qualquer, um senhor disse que a capital do Brasil se chamaria Brasília e seria no Brasil Central. Aconteceu mesmo, aconteceu Juscelino Kubitschek, aconteceu a história.
Agora vejamos a denúncia que nos faz pensar. Ora, por que ninguém faz nada? Como o Naia caiu o prédio, morreram tantas pessoas, o que aconteceu? Nada. Ele usava areia da praia. Ele enriqueceu construindo Brasília. A maioria fazia um caminhão passar dentro da construção e ele era registrado 20 vezes, mas sempre era o mesmo. Ele recebia 20 caminhões, mas ele deixava um só. Então é assim que se lida com as coisas aqui. Agora nesse trecho fica bem claro que Clodovil já estava recebendo represária. E estranhamente ele se refere ao cargo de deputado federal como um emprego onde houvesse um patrão, capaz de demiti-lo como se faz em qualquer empresa. O meu secretário disse, não fale que você vai perder um emprego. Para mim não é emprego isto. Para mim isso é uma obrigação que eu tenho com o país. Se vocês soubessem que eu ganho, é uma comédia. Que bom. Bom, Clô. Foi justamente após essa aprovação do público que o apresentador veio com a pergunta ofensiva, o que nos parece que havia mesmo a intenção de diminuir a popularidade de Clodovil. O 10º e último motivo, a gota de água final no copo Illuminati que deu a sentença de morte a Clodovil, foi em julho de 2008, quando ele apresentou a proposta de emenda constitucional, pretendendo reduzir o número de deputados de 513 para 250, que nenhuma unidade de federação poderia ter menos de 4 deputados, nem mais de 35. Hoje a menor representação tem 8 e a maior 70. Se a PEC passasse, haveria o corte de 263 deputados, e a redução de gastos só em despesas com parlamentares no estado de São Paulo, que chega a ser gasto 26 milhões de reais por mês. Isso mesmo, 26,3 milhões de reais por mês. Senhoras e senhores deputados, meus queridos brasileiros que aqui estão assistindo o nosso trabalho, eu venho aqui para apresentar a minha primeira PEC, mas antes de mais nada eu queria agradecer aos meus queridos colegas de trabalho a gentileza de assinar o meu pedido para esta PEC, que é um pedido um pouco complicado, mas nem tanto. Na verdade, eu gostaria mais de falar para vocês que estão em casa, as pessoas que estão vendo a TV, do que praticamente aqui. Aqui todos sabem, eu tive 200 assinaturas para uma proposta que não parece complicada para quem não entende o que significa um país e que não tem amor por seu povo, parece complicada. Mas quem tem amor pelo seu povo entende que despesas públicas têm que ser diminuídas, têm que ser cortadas, haja o que houver. É preciso que ele se sacrifique. E eu proponho com esta PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, no artigo 45, o que eu pretendo? Eu pretendo diminuir o número de deputados na Câmara dos Deputados Federais. Mas não sou eu que pretendo. É uma necessidade premente. É muita gente, é muita despesa, é muito tudo, é muito isso e muito desentendimento. Quer a gente queira, quer não. Onde muita gente fala, toda casa que não tem autoridade, ninguém manda. Isso aqui já foi para mim, um leigo, uma casa de alto respeito e os brasileiros tinham quando se ouvia Câmara Federal, as pessoas ficavam animadas, entusiasmadas, enfim, essas coisas todas que os brasileiros têm com relação à política. Hoje em dia, depois de tantos escândalos que não fomos nós que fizemos, as coisas são diferentes e é preciso pôr ordem nisso. Para que haja, perdão, só um minutinho, para que haja e aconteça essa autoridade que o Gabeira propõe no Rio de Janeiro, as coisas se estabelecem de cima para baixo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Se as coisas de cima estão mal faladas, as de baixo também serão. Então o que eu pretendo é que ninguém fique pensando que eu quero alguma coisa pretensiosa. Ao contrário, não sou analfabeto, não sou burro e acho que a solução é redução de opiniões para que a gente possa ser vitorioso e pôr esta casa no seu devido lugar. É muito chato se falar e receber ordens do presidente que quer que a gente vote assim. Isso aconteceu hoje de manhã, eu já contei. Porque tudo que eu souber aqui, eu vou contar para o povo. Eu prometi isso antes da minha eleição. Eu acho que é preciso que o povo saiba realmente respeitar de novo esta Câmara que me merece o maior carinho e o maior respeito. Onde eu fui recebido com muito susto e tratado da melhor maneira. Alguém já tinha me dito isso. Meu tempo acaba, infelizmente o tempo é curto, mas enfim, a proposta é essa. A proposta é de que tudo fique melhor, é preciso. Seria difícil os deputados não serem forçados a aprovar essa emenda devido à enorme pressão popular que iria ser feita.
Por causa disso, o plano foi arquitetado para a farsa da morte de Clodovil por derrame, quando na verdade temos fortes indícios que foi um assassinato e iremos ver todos os passos e o possível caminho que o assassino fez, já que existe uma testemunha que afirma ter visto tudo. O estado em que o corpo de Clodovil foi encontrado que comprova nossa suspeita, e mais, como a mídia tentou de forma patética esconder todas essas verdades. Para que haja, perdão, só um minutinho, para que haja e aconteça essa autoridade que o Gabeira propõe no Rio de Janeiro, as coisas se estabelecem de cima para baixo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Se as coisas de cima estão mal faladas, as de baixo também serão. É muito chato se falar e receber ordens do presidente que quer que a gente vote assim. Isso aconteceu hoje de manhã, eu já contei. Porque tudo que eu souber aqui, eu vou contar para o povo. Eu prometi isso antes da minha eleição. Eu acho que é preciso que o povo saiba realmente respeitar de novo esta Câmara que me merece o maior carinho e o maior respeito. Não há outra solução para este país. Decência, vergonha e um monte de coisas que parece que as pessoas perderam no meio do caminho. Eu tenho o que meu pai me ensinou e dos meus 72 anos. E vou morrer com elas. Obrigado. A realidade por trás do mito. Clodovil, parte 2. Como ficamos sabendo no vídeo anterior, Clodovil se tornou uma pedra no sapato dos senhores do mundo e atrapalhando o desenvolvimento da agenda global que visa globalizar os países e as pessoas, para no fim se instalar um governo mundial conhecido como Nova Ordem Mundial. Como Clodovil agora começava a atrair as pessoas com seus discursos a favor da família e lutando por um país mais justo, ele vinha conseguindo a admiração dos mais diferentes tipos de pessoas, em todas as classes sociais. E pior, fazendo as pessoas pensarem sobre o assunto. Veja um bom exemplo disso quando o humorista Shaolin, em meio de um show, não conseguiu segurar a admiração por Clodovil, que ele mesmo nunca esperava ter, fugindo inclusive da proposta do seu show de humor. Shaolin entra no assunto. Quando chegou o catarro, quando vi a camisinha estiquei, quando o HIV chegou eu fugi, quando criei coragem voltei, quando eu era menino troquei, quando eu cresci um pouco, comi. Quando eu fiquei mais velho, lembrei. E quando eu vi o tamanho, ai, me aviciei. Mas sou gay. Saia, saia pra ali. Dar um ano. Estou. Que eu tenho certeza absoluta que esse desejo, né, fornicador, né, é verdade que o homem tem, porque é o seguinte, tudo bem, o cara que não é doença, é escolha, eu entendo, é escolha mesmo. Mas o Clodovil aí nas suas loucuras um dia desse, inclusive Clodovil, na minha opinião, é o político mais sério do país, porque é o único que não tem o rabo preso. Vocês vão ver como ele vai soltar aquele rabo velho lá dentro de Brasília, tô falando sério. É verdade. Mas Clodovil disse assim, que acha que isso é uma palhaçada querer casar um com o outro. Ele acha que isso é extremamente arrogante e agressivo à sociedade brasileira. Eu gostei da conversa daquele viado, rapaz. E ele dizendo isso, e disse assim, olha, para você ter ideia, Deus criou foi o homem e a mulher para se procriarem. Deus criou Adão e Eva, porque se fosse para ser viado, era para ser Adão e Ivo. E tem mais, e tem mais. Vou colocar 2 homossexuais numa ilha deserta e vou voltar depois de 20 anos para ver se tem 3. Então é homem e mulher mesmo e tudo. Agora a outra coisa é desejo sexual, é práticas de, né, negócio da carne, gostoso. Mas menino, tu viu esse tamanho? Isso é coisa de homem, tudo bem. Ora, quer dizer que daqui a pouco existe uma doença, né, ou uma escolha chamada zoofilia. Lembra de um filme que passava no cinema, O Jumento Gozador? Sim senhora, não vamos ficar com vergonha disso não. Vamos assumir essa história. Daqui a pouco vai estar no Super Pop da Luciana Gimenez dizendo, é porque eu gosto do meu cavalo, vou casar com ele. Não é da conta de ninguém, porque eu amo ele de verdade. Aí a gente vai ter que casar um cavalo com uma pessoa, um cachorro com uma pessoa, né? Vamos debrear, vamos parar um pouco, esquentar o feijão, se preocupar com a comida, esquecer essas outras coisas. Cada um tem uma escolha, agora cada um sabe como é que faz. Você imagina se eu fosse tomar banho no meio da rua e dizer, não é para ter preconceito, uma porcaria nua dessa.
Vale dizer aqui também que por Shaolin usar o seu espaço para tentar através do humor conscientizar as pessoas, ele era advertido muitas vezes, inclusive criticado até pelas pessoas como seus empresários. O pessoal da minha produção às vezes fala, Shaolin, não faz isso, direção de show pede para você não fazer. Só que o meu maior diretor é o público. Porque se eu fizer aqui e vocês aprovarem, o mundo aprova. Então, me desculpem, me perdoem a produção aí, direção minha, mas quem manda em mim sou eu. É incrível como esse mundo parece de fato estar tomado pelo maligno, e que existe um grande poder na Terra maligno, fazendo com que praticamente todos os homens bons tenham mortes prematuras e estranhas. Com o crescimento de Clodovil como figura política, isso representava para a mídia não só mais um político de direita exercendo seu mandato, mas uma divulgação das ideias como família, religião, moral e por aí vai. A mídia vem constantemente combatendo e distorcendo essas ideias e escondendo da população, e com isso as pessoas acabam achando que não há mais espaço para o que é certo e que isso não existe. Nada realmente é certo. E isso nada mais do que é a doutrina de Aleister Crowley, luciferiana, sendo posta em prática onde tudo é invertido e o certo é o que tu queres, porque há de estar na lei. Por causa disso é que temos pessoas defendendo o aborto, protegendo bandidos, a favor da legalização das drogas, e tendo todo o direito de discutir com você, usando o argumento que todos têm o direito de pensar e darem sua opinião, quando na verdade certas opiniões deveriam ser caladas com um bom soco na boca. Me desculpem a sinceridade, por favor nunca faça isso, porque inclusive as leis já foram criadas para cair em cima de você caso você tenha essa ideia. É justamente esse o objetivo deles. Que falte paciência para alguns de nós e parta para a agressão. Então não podemos dar esse gostinho a eles. Enfim, a mídia podre saiu para o ataque, mandando de maneira inclusive criminosa perseguir Clodovil na tentativa de constrangê-lo e pô-lo em ridículo. E o pior é que essa iniciativa vinha da própria emissora na qual ele trabalhava, o que deixa definitivamente claro que tudo faz parte de um plano maior. Porque me diga, você ia querer desmoralizar uma pessoa que tem um programa na sua própria TV, sendo que você mesmo paga o salário do cara? É óbvio que não. Isso tudo em troca de você ganhar um pouco mais de audiência no outro programa que você tem. Claro que não ia compensar, porque você ia desmoralizar um dos seus programas e no fim isso não valeria a pena. Silvio e Vesgo receberam uma missão: entregar as sandálias da humildade a Clodovil Hernandes. Enquanto abordavam seus vizinhos, o apresentador partiu para a fuga. Para, Clô, peraí, Clô! Clodovil fugiu desesperadamente, iniciando uma implacável perseguição. Ele chamou a polícia. Como Clodovil tinha muito caráter, coragem e era muito inteligente, todas as tentativas de lhe pôr em ridículo fracassaram, e ele caía cada dia mais nas graças do povo brasileiro. O Pânico deu 13 pontos de audiência ontem, às custas do meu trabalho. Quando eu saí, caiu 8 pontos. Com isso, alguns políticos já começavam a se inclinar para ele. Inclusive, já se pensava em uma possível candidatura à Prefeitura de São Paulo. Só com essa participação consciente, poderemos construir algo novo, algo melhor neste Brasil. Era isso o que eu tinha a dizer. Na verdade, o que eu tinha a ler. Deputado Clodovil, permite uma parte? Pois não. Chegou aqui um grupo de jovens, talvez na faixa etária de 10 anos, como tem um filho dessa idade. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Se o parlamento tivesse a pureza da alma que Vossa Excelência tem, que confessa publicamente que não tem conhecimento o suficiente para debater aqui temas com quem muitas vezes não debate pensando no Brasil, mas pensando em causa própria, o Brasil estaria muito melhor. E eu não queria deixar passar em branco o posicionamento de Vossa Excelência, que há uma certa discriminação, sim, em apartear Vossa Excelência. Alguns têm vergonha ou simplesmente fazem algumas piadinhas, mas eu respeito a sua pureza, a sua inocência. Sou diferente de Vossa Excelência em muita coisa, mas na pureza, confesso de vez em quando, penso com Vossa Excelência. E o Brasil, este Congresso, mostraria força e poder mudar o nosso país se agisse um pouco mais com inocência, com pureza, com alma de criança, do que com alma de velhas raposas astutas, sempre pensando em se perpetuar no poder. Parabéns a você. Eu acredito que foi a partir daí que pensaram que já era hora de eliminar Clodovil e seus planos de melhoria para o Brasil. Isso junto com suas denúncias praticamente diárias do plenário do que se fazia errado por lá. Em 17 de março de 2009, Clodovil foi encontrado morto em sua casa. Foi dito que a causa da morte foi um acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame. Só que o jeito que o corpo foi levado e a forma que a polícia agiu e como tudo foi feito, levou as pessoas mais próximas a Clodovil questionar se tudo aquilo foi realmente uma morte natural. Foi que ele caiu e bateu a cabeça, não. Ele tinha um buraco lá no meio da testa dele.
Então, que buraco é aquele? Quem vai explicar aquilo? E ninguém falou nada, e ninguém investigou nada, e ninguém fez, sabe? Não teve nenhuma investigação. Tem simples uma advogadinha que vai lá e toma tudo conta das coisas do Cordovil e ninguém faz nada, sabe? O Maurício é uma pessoa que era mais próxima do Cordovil também, não falar nada, sabe? A pessoa mais próxima do Clodovil era o Maurício Petis, sabe? Pessoa maravilhosa ele, e não faz nada. Se eu fosse uma outra pessoa, se eu pudesse, eu iria investigar, arrancar o Cordovil de lá da cova, sabe? Investigar o que realmente aconteceu com o Clodovil. A bomba realmente explodiu quando um amigo de Clodovil, Ronaldo Whisper, disse que acreditava que ele havia sido assassinado. Acompanhe comigo a entrevista. Eu tenho aquela suspeita no programa do Bate dizendo que eu acho que o Clodovil não morreu de morte natural. Eu acho que ele foi assassinado. Nossa Aí... Você acha isso baseado? Eu acho que muita gente que me encontra na rua falou, Ronaldo, eu nunca pensei. Depois que você falou, eu comecei a pensar. Eu nunca pensei, Você realmente. nunca pensou? Nunca pensei. Porque ele vivia com problema de pressão alta, AVC era uma possibilidade mesmo, né? Ter um AVC, cair da cama, bater a cabeça, eu perdi minha sogra dessa maneira. Mas a sua sogra estava numa cama de 40 centímetros, com um carpete de 20, cama normal, de 20 de altura. Não, carpete de 20 não tinha, carpete de 20 de altura, 40, tudo macio, como o Clodovil gostava. 40 centímetros. E afundamento craniano. Dá o quê, Ronaldo? Isso aqui, a altura desse sofá, mais ou menos? 40, acho que é isso, mas fora o tapete, fora né? o tapete. E tem mais uma coisa. Não tinha e afundamento craniano? Isso consta no atestado, é isso? É o que consta, não parece, né? Agora, com afundamento craniano, não existe... Quando é que você começou a levantar essa possibilidade? Olha, essa possibilidade, desde a outra vez que eu me candidatei, que era uma coisa que eu queria levantar. Era uma coisa que eu queria levantar. Estava isso na sua cabeça desde que o Clô morreu? Eu cheguei a falar até na campanha, depois eles pediram para mim parar de falar, e eu parei. Mas não é só essa morte, né, que estranha de político, né? Você acha que tinha a ver com a vida pública mesmo? Tem muitas histórias que não foram esclarecidas e que é um prato cheio, né? Precisaria... Como é que essas pessoas morrem assim? Entenda que o porquê da casa de Clodovil ser colocada à venda e aberta a público tão rapidamente foi justamente para impossibilitar que se fizesse uma perícia detalhada no local do crime. O suposto assassino poderia ter deixado marcas e até impressão digital, permitindo às pessoas o acesso ao local do crime. Tornaram impossível que essa verdade pudesse vir à tona. E o motivo disso, Ronaldo explica novamente. Eu não vou perder a oportunidade de falar o que eu acho que aconteceu com o Clodovil na morte. Essa história de derrame hemorrágico, tudo bem, isso acontece. Eu sei que vai ter médicos aqui falando, não é? E outras pessoas, mas me parece que houve um afundamento craniano. Como é que uma pessoa que cai de uma cama de 30 centímetros com um carpete de 20 tem um afundamento craniano? E algumas informações que me chegaram é essa, que foi um misto de política e uma execução que quiseram dar um caráter até que no fim não aconteceu, de garotos de programa que ele se metia lá. Quer dizer, alguém político pegou um garoto e mandou. Pronto, é isso. Agora, por que não investigam? Não é? Com essas denúncias, a mídia fez de tudo para transformar a notícia em algo imaginário. E fizeram isso de uma forma muito baixa como de costume. Assim pediram que uma senhora paranormal, muito respeitada inclusive, fosse à casa de Clodovil e conversasse com seu espírito para tirar a prova, sabendo obviamente que isso jamais seria aceito pelo público. O apresentador do programa inclusive acompanha a caça-fantasma, na tentativa de dar maior credibilidade ao assunto. Mas o verdadeiro motivo da presença dele lá eu explico um pouco mais pra frente. Vamos ver as cenas lamentáveis. Depois de morto, ele não conseguiu... Não, peraí, quem chegou? Clodovil. Clodovil tá aqui agora? Tá aqui, foi aonde... Ó, olha ali, ó. Tá aí, amigo. Tá aí, querido. Aí eles pensam que tu não tá aí. Tem que mostrar tudo. Mostra que tu tá aí. Até um pouco antes dele morrer. Mas não foi um crime. Não foi um crime. Pode ser que ele tenha ficado com alguém, a pessoa saiu e ele se sentiu mal. Crime de... Não. Você foi morto, Clodovil? Não, é que ele é. Isso significa o quê? Não foi. Você foi assassinado? Não. Depois desses absurdos, já era hora de transformar o assunto em chacota no palco. Aqui da plateia,
São duas pessoas que levantaram a mão dizendo que não concordam com essa teoria do Ronaldo, que ele pode ter sido assassinado. Você que disse, quem era a outra menina? Está muito claro que o papel da mídia aqui foi igualar a versão de crime que o Ronaldo vinha divulgando, em rede nacional, em uma coisa fantasiosa e imaginária para que você sublinamente associe as duas versões como algo imaginário e fantasioso, impossível de acontecer na vida real. Imagine agora você, se em sua casa, Deus te livre que isso aconteça, mas se acontecesse, mas alguém de sua família fosse assassinado. Daí chegaria um investigador renomado, dizendo, olha amigo, eu pedi uma paranormal que ela contasse o que realmente aconteceu, e ela me disse, me dá aí uns R$1000 e eu te conto tudinho. O que você diria em resposta? Eu acredito que mandaria o cara no mínimo plantar um canavial de piroca. E o efeito dessa proposta era que tudo que viesse a partir de agora dessa pessoa soaria como algo ridículo e sem credibilidade para você. A única diferença entre esse exemplo e o que a mídia fez aí no palco foi que eles fizeram de maneira subliminar, e não diretamente, porque eles sabem que fazendo assim o efeito em seu cérebro será muito maior. A mídia, especialmente a brasileira, é mestre em fazer esse tipo de coisa. Não foi uma morte natural. Não foi uma morte natural. É que você está dizendo? Foi um assassinato. Não posso provar. Quê? Que prova até... Depois eu vou fazer um apelo aqui. Não, peraí. Porque a última vez que eu tive no seu programa, e falei disso, me ligou uma pessoa de Ubatuba, um amigo dele, um senhor de lá, inclusive é uma pessoa muito conhecida na cidade. Infelizmente eu esqueci tudo, porque depois que eu fiz aquele programa com você, eu tive muitos problemas. E não pense você que essas palavras de Ronaldo Esper são exagero. Você vai ver cenas agora que provam a perseguição que ele sofreu por ter a coragem de falar o que pensa em rede nacional. A mídia se uniu para de forma baixa degrenir sua imagem. Observe primeiro a Record no programa da tarde. Eu te fiz uma pergunta, que o Clodovil, ele dizia isso, que você, e por isso vocês tinham uma relação de amor e ódio, que o Clodovil falava cada coisa, que você tinha esse costume de roubar obras de arte na casa dos outros. Por que ele dizia isso? Ele disse isso pra quem? Não sei, estão me dizendo aqui uma fonte que saiu numa quem revista. redacionou isso? Uma revista que saiu na época. Mas cadê a revista? Eu não tenho a revista, mas eu estou sendo informado pela minha produção sobre isso. Não tem nenhuma, tem nenhum procedimento, eu estou extremamente chocado. Não com você, nem com a Tiziane, que eu tenho o maior carinho. Você não processou? Mas eu nunca pensei que a produção desse programa me chamasse para passar por um vexame desse. Opa. Então, eu peço desculpa aos telespectadores e também aqui ao público. Eu vou me retirar e vou ver legalmente o que eu posso fazer com vocês. Porque isso daí não aconteceu nunca. Eu tô te perguntando. E você não deve saber nem qual é a diferença entre a palavra roubo e furto. Sei. Você usou a palavra roubo. Não, eu estou dizendo que a minha produção está me perguntando. Eu estou indo, mas então. eu te peço desculpa se eu te melindrei, o Ronaldo. E agora, para provar aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre a nova ordem mundial, que duvidam quando nós falamos aqui que não existe diferença entre uma emissora a outra, já que elas são unidas por um só objetivo. Elas estão a serviço da nova ordem mundial. Para comprovar isso, basta ver a matéria dessa vez feita pela Rede Bandeirantes no Brasil, gente. O horário é estratégico. A rua está quase deserta. 5h20 da manhã, dia 12, um feriado. O homem de branco que sobe a calçada com um saco de lixo preto nas mãos é o estilista Ronaldo Esper. Com o charuto na outra mão, ele tem pressa. Passa pelo jardim do prédio e escolhe a planta. Assustado, olha para os lados e acompanha a movimentação de vizinhos. Repare que Ronaldo espera um morador de um prédio ao lado sair. Sem perceber que é filmado, Ronaldo de novo olha para os lados. Ele vai direto em direção ao alvo. Uma dracena avaliada em R$50. Abaixa, arranca a planta e rapidamente a coloca no saco preto. Em seguida, o estilista sai apressado e volta para casa, a 100 metros do prédio. Veja que o porteiro, que já acompanhava a movimentação do lado de fora, corre até o jardim, na área externa do prédio. A reação é de revolta e indignação. O porteiro, que já conhecia o vizinho ilustre, vai atrás e ainda flagra Ronaldo Esper jogar o saco de lixo com a planta para dentro de casa. Questionado sobre o suposto furto, o estilista teria oferecido um agrado para o porteiro não levar a muda de volta ao prédio. O porteiro não aceita a proposta indecente e, de óculos escuros, para evitar um reconhecimento, o estilista volta às 10 horas da noite. Aparentemente arrependido, ele devolve o saco com a muda e retorna para casa.
Essas imagens estão aqui no YouTube. Se você ler os comentários feitos no vídeo, fica claro e provado como a população é levada como massa de manobra e não consegue raciocinar em cima dos fatos. Assim, são facilmente conduzidos a um engano. Se elas parassem para pensar, iriam ver que o fato de Ronaldo Isper ser cleptomaníaco não seria matéria para estar em um jornal com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no Brasil. Além do fato de pensarmos no ato insignificante que ele cometeu. O cara roubou uma porra de uma planta. Agora me digam, você é santo? Eu não sou. Eu posso até não roubar, mas ando acima do limite de velocidade, por exemplo. Quem não pega pelo menos uma contramão e outras coisas do tipo? Qualquer um de nós também faz cagada, sim ou não? E sendo assim, qual de nós teria moral para criticar o cara por causa dele ter pegado uma simples planta? E para você entender a situação do cara, você tem que se pôr no lugar dele. Imagine você que em um momento de vacilada que todos nós damos, seja de que forma for, nessa hora uma mídia aberta, em rede nacional, pega esse seu momento de fraqueza para te padronizar como isso. Como se você, toda a sua história, todo o seu caráter e inteligência, toda a sua luta durante toda a sua vida, se resumisse a esse simples fato. Nós temos que abrir os olhos, meus irmãos, e começar a perceber isso. Porque se tivéssemos uma mídia bem intencionada, com a intenção de realmente informar a população, pode ter certeza que jamais uma cena como essa sairia numa matéria de um jornal de TV. No muito, uma matéria como essa sairia num programa de 5ª categoria de fofoca. Mas a verdade que está por trás desses atos é que a intenção deles é combater todos aqueles que se opõem ao avanço da nova ordem mundial. Com isso você pode ter a certeza que Ronaldo Isper ainda está vivo, porque ele já entendeu bem o recado e deu uma amansada. Porque se ele tivesse continuado no ritmo que ia, com certeza não estaria mais entre nós. O que corre e ocorre é que como que um deputado dos mais votados no Brasil, não vou nem dizer um dos maiores estilistas do Brasil, que também o era, morre dessa maneira, não se vê autópsia, não se vê nada, tiveram uma pressa enorme de enterrar o homem foi enterrado, quer dizer, seria o caso até de fazer uma exumação agora e ver realmente se aconteceu tudo isso e se eu estou tendo uma impressão errada, porque eu não sou adivinho igual essa senhora aí. Pra mim, sabe, até foi muito mal interpretado. Ao meu ver, o que parece, embora eu não possa provar. E isso se torne apenas mais uma teoria da conspiração. Mas é o que eu acho, você não é obrigado a concordar. Mas veja comigo. Nessa casa de Clodovil, que fica em Ubatuba, tinha uma passagem secreta para seus amantes, que dava em seu quarto. A saída daí dava no meio do mato, fora da propriedade. Acredita-se que o motivo disso é que Clodovil era uma pessoa muito discreta quanto a isso. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu não vi na primeira vez, foi este alçapão. Ele não gostava que as pessoas o vissem com seus namorados. Até aí tudo bem. Mas estranhamente, essa não era a única passagem secreta na casa. Ela tinha outra passagem muito mais complexa, o que deixa definitivamente provado que Clodovil temia alguma coisa. Ele achava que alguém poderia um dia querer acabar com ele. Veja o vídeo comigo. Olha, vamos mostrar pro pessoal. Isto que parece ser uma... É uma cama de massagem. Cama de massagem. Né? Na verdade era a função. Bom, vamos abrir, ó. Aqui o quarto secreto. E aqui a passagem que nós fizemos quando estivemos aqui tempos atrás. Então, daquele quarto escuro, a gente sai aqui no banheiro. Portanto, num desespero, ele descia aqui e saía lá para fora. Era a saída secreta do Clodovil. Que ele nunca chegou a usar, felizmente, né? Até porque não ficou pronto a tempo. Exatamente como no filme de cinema. Então o que muito provavelmente deve ter acontecido, segundo o próprio depoimento de Ronaldo Isper, é que segundo ele existe uma testemunha que alguns dos namorados de Clodovil foi contratado por um dos seus opositores, que quem sabe poderia ser até do partido gay. Eu não estou afirmando nada, estou dizendo quem sabe pode ter sido. Eles devem ter contratado alguém para ser o brinquedo sexual de Clodovil e o deram a missão de exterminar a vida de Clodovil. Quem poderia ter interesse de tirar a vida do Clodovil? Olha, eu acho que ele estava incomodando muito Brasília. Ele tinha projetos muito polêmicos. Um dos projetos, que é um projeto ótimo que ele tinha, era o projeto da diminuição do número de deputados. Quer dizer, ele estava tirando o feijão da boca dos deputados, que é feijão de ouro, né?
ele queria a diminuição do número de deputados e queria botar isso em votação. Você acha que Você já imaginou? E motivo passional? Não, mas não era passional. Havia, segundo essa pessoa que contou, uma ligação com uma certa pessoa, que não era nem garota, uma pessoa mais velha, segundo ele me contou, de Ubatuba. Por favor, entre em contato conosco. Olha, é muito sério, Ronaldo. E fica muito mais fácil acreditar nisso quando pensamos no luxo que era a casa de Clodovil. Como poderia ter sangue por todo lado e um afundamento de crânio? Se Clodovil caiu em um tapete fofinho, e se ele realmente teve um derrame, por que iria espalhar sangue pelas paredes? O mais comum era que ele tivesse caído e feito apenas uma poça. O que deve ter acontecido de fato foi uma luta corporal, e o cara empurrou a cabeça de Clodovil contra a parede várias e várias vezes. O que a polícia fez nesse caso foi o papel de esconder os fatos, e por isso tudo foi omitido do público. Se a teoria de assassinato estiver certa, com certeza foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que infelizmente essa verdade nunca vai aparecer. Essa vai ser apenas mais um conto de loucos conspiracionistas como nós. E é pelas coisas sempre acabarem dessa maneira. E os grandes guerreiros como Enéas, como Clodovil, como Ayrton Senna, vem morrendo cada vez mais de maneiras estranhas e contraditórias, aparecendo as doenças mais raras e impossíveis, enquanto a banda podre que trabalha para perverter a sociedade não sofre nem de uma unha encravada no pé. O que diremos de um acidente de avião ou doença rara? Eu sei que uma das grandes façanhas de Clodovil, além do grande artista que ele era, foi provar que o Brasil não é um país homofóbico e que o povo quer e precisa de alguém que represente suas ideias defendendo a família e os bons costumes, não importando a cor nem o gênero, muito menos a sexualidade da pessoa que o faça. Isso ficou provado com Clodovil. Ele sozinho, em tão pouco tempo de política, conseguiu abalar os alicerces Illuminati, mostrando tanta coisa errada. Com isso ficou provado que se despertássemos e parássemos de aceitar tudo que nos é imposto pela elite maldita, poderíamos mudar esse mundo para melhor facilmente, porque os senhores do mundo e seus subordinados são poucos, e como humanos limitados que são, não podem fazer nada sem a maldita manipulação. Só que na realidade, meu amigo, de fato o mundo está entregue na mão do maligno. E com certeza, até o fim de nossos dias e por dias que se seguirão, veremos mais e mais pessoas como Clodovil caírem como folhas secas em fim de tarde. Contudo, fica aqui nossa homenagem a esse grande ser humano que foi Clodovil e seu grande exemplo. Ele pode estar morto para esse mundo, mas com certeza cumpriu sua missão com louvor e defendeu a Deus e as ideias que acreditava até seu último minuto, sem nunca baixar sua cabeça à maldita coja maligna. Clodovil cumpriu sua meta, como ele mesmo dizia, que agia assim, porque quando chegasse a sua hora, queria estar em paz com Deus. E nós aqui dessa família encarando, sabemos que assim aconteceu. Descanse em paz, Clodovil. Você sem dúvida será lembrado por todos os brasileiros bons e decentes, como um dos maiores brasileiros que já existiram. Porque eu apanhei muito na vida por ter essa forma de viver, de dizer a verdade, de procurar isso, porque eu me sinto feliz sendo verdadeiro. Eu não gosto de gente mentirosa, a vida não é uma mentira. E aí eu agora estou recolhendo as coisas que eu semeei aos 64 anos de idade. Para 65 eu agora estou começando a recolher. E vocês, principalmente você, eu nunca fiz nada para você. E eu fico pensando, hoje eu pensei no hotel, hoje à noite. Por que será que o Forte é tão carinhoso comigo? Eu nunca fiz nada para ele. Tanta gente para as quais eu fiz alguma coisa, são pessoas tão ruins para mim e me pinto da maneira que eu não sou. Porque eu não sou santo, não posso ser, ninguém é. Mas eu não sou isso tudo que as pessoas disseram até hoje. E eu tenho um profundo interesse por vocês, porque eu sou vocês. Eu faço televisão da maneira mais correta, todos os meus trabalhos, porque eu tenho pavor de passar coisas erradas para vocês. Eu teria vergonha de ser nocivo a uma família, de ser um mau exemplo para um filho, para uma mãe, para um pai. Eu teria vergonha disso, porque os meus pais me criaram para que eu fosse exatamente um exemplo, e não um exemplo de dignidade. E eu sou uma pessoa digna porque eu acredito em Deus, porque a dignidade para mim é uma palavra extensa e eu a conheço de cabo a rabo. A única coisa que eu procurei é a dignidade, mais nada. Agora você disse agora. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, mais uma vez, não deixe de compartilhar, de mostrar para mais um amigo. Traga mais um para essa família, porque como Clodovil disse, sozinho nós não somos nada. Capriche num like para eu saber que vocês realmente curtem esse tipo de vídeo e criem coragem para fazer outros do tipo. Porque, meu amigo, não é fácil. Além de ser terrivelmente cansativo de fazer um vídeo como esse, ainda se sofre muitas perseguições por publicar esse tipo de conteúdo em um canal. O risco de strike é grande e sempre foi. E com as novas regras do YouTube aí sempre presente, pôr um vídeo desses no ar é arriscar o canal a sumir de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, o vídeo do Titanic, com 10 segundos de publicado, perdeu a monetização.
Eu pedi que verificassem novamente e foi aí que liberaram. É engraçado que o sistema implique com um vídeo como esse e permita gente divulgando conteúdos apelativos que incentivam a violência, a prostituição, a destruição da família e por aí vai. Esses tipos de canais não sofrem qualquer opressão. E pior ainda, são ainda altamente recomendados pelo YouTube. Mas eu sei que as coisas são mesmo assim. A única coisa que eu preciso é de Deus e de vocês, o resto pra mim é resto. Vamos lá, família, juntos e unidos. Um abraço a todos e que Jesus proteja cada um de vocês durante toda a semana. Eu espero vocês aqui nessa mesma hora na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 hora. Sempre encarando o sobrenatural.